Salve meus futuros e minhas futuras policiais, tudo mais alto padrão e eu espero que sim. Professor Kelsey aqui na área e agora a gente vai dar continuidade à nossa sequência de vídeos do protocolo reclusão, as melhores orientações para você estar se preparando aí para o concurso do Departamento Penitenciário Nacional. Show de bola? Esse vídeo aí não vai ter microfonezinho porque eu estou gravando aula do bloco 3 lá para o PHD Concursos e agora a bateria dos microfones estão carregando, mas mesmo assim eu vou gravar esse vídeo aí para vocês, para a gente estar batendo um bate-papo bem bacana e orientação, tudo bem? Professor, o que a gente vai ver nesse vídeo? Bem, nesse vídeo específico, nós agora vamos entrar na parte, realmente na parte técnica ali. Então, eu vou ensinar a técnica de estudo adequada para vocês, como você deve se preparar agora para você dominar o bloco 2 e o bloco 3 do seu edital, tudo bem? Então, começando, nós vamos falar sobre o quê? Sobre a primeira disciplina do bloco 2, Direito Constitucional. Agora eu vou te ensinar o passo a passo para você dominar essa disciplina. Nós vamos destrinchar Direito Constitucional, tudo bem? E quais são, o que você tem que fazer para você gabaritar essa disciplina na sua prova com o custo quase zero. Show de bola? E Direito Constitucional, para iniciar a nossa conversa, eu queria dizer que eu tenho um amor e uma paixão muito grande por essa disciplina, porque ela representa algo muito impactante na minha vida. E ela foi uma das primeiras disciplinas que eu tive contato assim, para iniciar os meus estudos na área de segurança pública e na área policial. Então, para iniciar esse vídeo, até um aspecto motivacional, queria te contar uma história foda, uma história que aconteceu comigo e talvez não, na verdade foi a história decisiva e determinante que me fez escolher a área policial, a área da segurança pública, tudo bem? Então presta atenção. Quando eu era criança, ali uns 10 anos de idade, eu sou daqui da cidade de Porto Velho, Rondônia, mas com 10 anos de idade eu me mudei para Goiânia com os meus pais, porque o meu pai tinha adquirido câncer de próstata, e aqui em Porto Velho não tinha as condições de dar esse suporte de atendimento à saúde para ele. Então a gente viajou para Goiânia, lá no estado de Goiás. E isso com 10 anos de idade, então foi eu, meu pai e minha mãe, tudo bem? O papai já era velho, o papai tinha lá seus 60 e poucos anos de idade, e a mamãe tinha uns 30 e poucos anos de idade, a mamãe era nova perante o papai, entendeu? Pois é, eu era safado mesmo, pegava as novinhas, eu ali com 10 anos, e a gente foi para Goiânia, e a gente morou lá durante 5 anos, até o papai falecer. Só que quando eu estava com 2 anos de idade, 2 anos não, quando eu cheguei aos 12 anos de idade, já morando lá em Goiânia, a gente morava no centro da cidade, lá no centro da capital. E Goiânia, pra quem não conhece, porra, pensa numa cidade que é perigosa. É perigoso pra cacete Goiânia, entendeu? E numa noite ali a gente resolveu sair pra jantar, vamos jantar fora e vamos. E a gente morava no centro da cidade e tinha um restaurante próximo. Então a gente foi andando porque a gente não tinha carro. Beleza, aí o papai e a mamãe chegamos lá jantando e a gente estava voltando pra casa. Quando a gente está voltando pra casa, quando a gente está em determinada rua, já tudo vazio, tudo esquisito, tá vindo um rapaz na nossa direção. Um rapaz ali por volta dos 15 anos de idade, com mochilinha nas costas, boné e etc. Beleza, ele estava a uns 20, 30 metros da gente. E ele não representava nenhuma ameaça, porque de fato ele não era uma ameaça. Só que de trás dele surgiram outros 3 rapazes. E a gente não sabe de onde surgiu essa galera. Surgiram outros 3 rapazes. E nessa distância ali, mais ou menos de 20 e 30 metros, esses outros 3 que surgiram derrubaram ele no chão. E quando derrubaram ele no chão, começaram a espancar o garoto. Eu não estou falando começaram a chutar, não começaram a bater, eu estou falando espancar. E realmente, espancaram o garoto ali, na minha frente, quando eu tinha 12 anos de idade, na frente do meu pai e na frente da minha mãe. Espancaram, de verdade. E o que aconteceu? Bem na esquina onde a gente estava tinha um hotel grande, um hotel de luxo, e lá tinha uns 3 seguranças. E a gente correu ali para pedir ajuda de segurança. Ajuda, o rapaz está sendo espancado. E os seguranças foram até a esquina, ali, olharam a situação, e falaram, isso daí não é problema nosso, melhor deixar pra lá, desse jeito, tudo bem? E eu falo que os seguranças estavam armados, eles poderiam ter feito alguma coisa assim. E esses rapazes espancaram o outro garoto e vazaram, correram, pegaram a mochila dele, pegaram tudo e vazaram, tudo bem? E foi o momento que a gente se aproximou dele. Quando a gente se aproximou, aquela cena foi muito forte, porque o rapaz estava todo ensanguentado, ele estava sangrando por completo. E eu lembro que o olho dele estava esbugalhado assim para fora. De tanta porrada que ele levou, o olho dele estava esbugalhado para fora. E porra, para um moleque de 12 anos ver aquela situação, meu parceiro, é foda, é pesado. E naquela noite, pela primeira vez eu senti uma ira dentro de mim. A sensação que eu senti não foi medo, a sensação que eu senti foi raiva.
e uma raiva puta, meu parceiro. O que eu queria era pegar aqueles filha da puta tudinho e devolver tudo que eles fizeram. Eu queria espancar um por um. Isso com 12 anos de idade, uma criança. Eu senti uma injustiça tão grande dentro de mim, uma sensação de impotência tão grande que eu não podia fazer nada. Porra, eu era um moleque de 12 anos de idade, meu pai era um velho com câncer, minha mãe era uma mulher, a gente era indefeso, não podia fazer nada. E eu senti uma sensação de injustiça. E naquela noite, quando a gente chegou em casa, o papai conversou comigo, meu pai me chamou para conversar, e ele conversava muito sobre diversos assuntos comigo. Isso é muito importante, coisa que os pais hoje em dia não fazem. O papai sentou para conversar sobre a situação que tinha acontecido, etc. E eu peguei e falei: pai, eu quero ser policial, eu quero entrar na área de segurança pública, entendeu? Não falei área de segurança pública, né? Eu falei para o pai: eu quero ser policial, eu falei de jeito, eu quero ser policial, eu quero lutar, eu quero fazer justiça. Esse era o meu pensamento, que era o que eu estava sentindo na época. E ele pegou eu peguei e falei: pai, eu quero ser delegado federal, desse jeito, porque o papai, a gente conversava muito da área jurídica, né? Aí eu sabia que o cargo mais top na área policial era delegado, e o delegado federal. Eu falei: pai, eu vou ser delegado federal. Aí ele chegou e sentou e conversou comigo: bom, para você ser delegado, você precisa fazer uma faculdade de Direito, você precisa estudar pra caramba, e além disso você precisa de 3 anos de carreira jurídica ou 3 anos de carreira policial. Eu falei: pô, pai, o que é carreira jurídica? Ele pegou e me explicou: você pode advogar, você pode ser analista judiciário, que nem meu pai era analista judiciário do TRT. Eu peguei e falei: não, pô, isso daí não é pra mim não é negócio de trabalho, tribunal, carreira jurídica não, eu quero carreira policial. Então ele falou: então primeiro você vai ter que entrar numa instituição policial e depois você vai ter que estudar para um cargo de delegado. Eu falei: é isso aí que eu vou fazer. E a partir dali, no outro dia, o papai falou: tu não quer ser policial? Eu falei: quero. Então você tem que começar a estudar desde já. O que o papai fez? Todas as tardes ele sentava comigo e a gente lia o texto constitucional. Então ele começou a ler comigo ali artigo 1, artigo 2, artigo 3, e a gente conseguiu bater ali até meados do artigo 37, que fala da parte de administração pública. E a situação do papai foi se agravando, a gente não deu continuidade nos estudos. Mas toda tarde ele sentava comigo e a gente estudava o texto constitucional. Então, desde os 12 anos de idade eu já estudo direito constitucional. Foi ali que eu iniciei os meus estudos. Entendeu? Então eu tenho um carinho muito grande, porque, porra, isso aqui faz me lembrar do meu pai, que é um dos maiores heróis que eu tenho na minha vida, que sempre sentou comigo, conversou, me educou, e ele sentava comigo para estudar direito constitucional. Então eu tenho um carinho muito grande por essa disciplina, tudo bem? Aí depois, papai já tinha morrido, eu estava ali com 16 anos de idade, segundo ano do ensino médio já. Aí eu peguei e falei: tá aqui o foda-se mesmo. Falei: meu parceiro, estou de saco cheio da escola, não quero mais estudar essa merda de física, química, biologia, e sociologia, e filosofia. Eu não entendia para que eu estava estudando aquela porra. Eu falei: vou largar a escola. Peguei e larguei a escola. Larguei a escola e falei: vou estudar o que eu quero, vou estudar para concurso público, eu quero ser policial. Aí eu falei: porra, perdido, não sei por onde começar, né? Mas eu sei, bom, direito constitucional cai em todo concurso público. Aí eu voltei a estudar o texto constitucional. Aí isso aos 16 anos de idade, entendeu? Então eu detonei ali o texto constitucional, nos principais artigos ali, pelo menos do artigo 5º até o artigo 16, na verdade do artigo 5º ao 17, eu dominei muito bem. E lá aos 12 anos eu tinha colocado como meta na minha vida entrar na área de segurança pública, pertencer a uma instituição policial. Por isso que eu estou usando essa camisa aqui, porque essa camisa representa a conquista do objetivo que eu tracei lá atrás, aos 12 anos da minha vida. Essa camisa aqui representa a minha primeira academia de polícia, que foi a Academia de Polícia Civil lá do estado do Acre, para o cargo de agente de polícia, que eu realizei esse concurso aos 20 anos de idade, foi aprovado. Então essa camisa aqui, ó, representa exatamente aquele momento trágico que eu presenciei na minha vida, mas também o objetivo que eu tracei, que é se tornar um policial. Então ela representa muita coisa, representa muita superação também. Essa daqui com certeza outras academias de polícia aí eu vou fazer, porque também não é o meu foco final, a Polícia Civil, e sim é delegado da Polícia Federal. Mas essa camisa aqui eu vou guardar para sempre, com muita honra e com muito orgulho, porque foi nessa academia de polícia, da Polícia Civil do Estado do Acre, que eu aprendi o que é ser um policial e qual é o verdadeiro espírito e essência da polícia. A gente não entra na polícia por questão de status, por questão de poder ou por questões de dinheiro. Nós entramos por justiça, por honra e por dignidade. Show de bola? Mas, gente, com isso aqui a gente vai destrinchar direito constitucional para o seu concurso do DEPEN, tudo bem? Aí qual que é o grande ponto, professor? O que o senhor me indica estudando direito constitucional? A gente tem que ter muito cuidado com o seguinte. Primeiro ponto que você tem que fazer, você vai ter que estudar o texto de lei. Texto de lei, tudo bem? Professor, por que eu vou estudar o texto de lei? Só pegar o outro pincel. Você vai estudar o texto de lei porque 80%
a 90% das questões de concurso público e 80 a 90% das questões do seu concurso vão ser em cima do texto de lei. Então, você quer dominar pelo menos 80 a 90% das questões da sua disciplina de Direito Constitucional na sua prova, estude o texto de lei, domine o texto de lei. E aqui não tem uma técnica específica para você se dar bem, etc., para facilitar o seu caminho, não. Meu parceiro, isso aqui é batalha, isso aqui é guerra, isso aqui é todos os dias a leitura do texto de lei com muita força, com muita determinação, com muito sangue no olho. Não tem essa de frescura não, de estar cansado. Ah, mas não tem um método mais fácil? Uma decoradinha? Para com essa porra, meu parceiro. Senta e mete a porrada aqui no texto de lei. Show de bola, porque 80 a 90% das questões do seu edital, na verdade do seu concurso, da sua prova, vão ser em cima do texto de lei. Só que, muitas vezes, os editais de concurso público eles vêm de maneira desorganizada e a gente precisa estar reorganizando eles de acordo com a lei, ou a gente precisa organizar o texto de lei de acordo com o nosso edital. E foi isso que eu preparei aqui para você, tudo bem? Primeiro tópico do seu edital são direitos fundamentais. Só que o tópico de direitos fundamentais ele vai do artigo 5º ao 17. Então, você vai estar encontrando a disciplina, o assunto de direitos fundamentais do artigo 5º ao artigo 17. E eu vou te falar, parece que não, mas meu parceiro, tem informação pra caramba aqui. É muita informação do artigo 5º até o artigo 17. Então, qual que é a técnica que eu indico para você? Separe essas informações. Separe por assuntos específicos, por subtópicos, do artigo 5º até o artigo 17. E foi isso que eu fiz aqui embaixo para você. Eu dividi em subtópicos o assunto de direitos fundamentais. Então, em vez de você pegar e bater tudo isso aqui de uma vez, querer estudar tudo, que é a maneira errada, você vai estudar assunto por assunto, subtópico por subtópico, etapa por etapa. E aí vai facilitar muito mais o seu processo de memorização e aprendizado. Tudo bem? Primeiro subtópico que está dentro de direitos fundamentais e também está previsto lá no seu edital é o quê? Direitos individuais e coletivos. Onde que você encontra direitos individuais e coletivos? Você vai encontrar aqui, ó, no artigo 5º. Então, no artigo 5º é que você vai encontrar direitos individuais e coletivos. Só que o artigo 5º, nossa, o artigo 5º é o maior artigo da Constituição Federal. É o maior. Porque dentro do artigo 5º eu vou ter 78 incisos. O artigo 5º ele é basicamente dividido em 78 etapas, assim por dizer, tudo bem? Só que lá no seu edital você deve estar vendo vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade. Bem, o que é isso? Dentro do artigo 5º, que vai falar sobre direitos individuais e coletivos, eu vou dividir esses direitos, que são os direitos individuais e coletivos, em 5 grupos de direitos principais, tudo bem? Então, esses direitos individuais e coletivos eu vou dividir ele em 5 grupos. Quais são eles? O primeiro grupo é do direito à vida, depois o direito à igualdade, direito à liberdade, direito à segurança e direito à propriedade. Então, todos esses direitos que estão aqui no artigo 5º, a gente divide eles nesses 5 grupos, tudo bem? Só que aí qual que é a grande problemática? Porque estes direitos no artigo, que estão lá no artigo 5º, que são 78 ao todo, eles estão de maneira desorganizada. O inciso 1, por exemplo, que é o direito de número 1, ele vai estar se referindo ao grupo de direito de igualdade. O direito 2, ele vai estar falando sobre o direito de liberdade. O direito 3 vai estar relacionado ao direito à vida. Então, eles não estão organizados na sequência correta. O que você tem que fazer e o que eu faço? Porque eu gosto de um estudo muito organizado mesmo. Eu pego esses incisos, esses direitos que estão no artigo 5º e eu começo a reorganizar eles. Todos os direitos que são referentes ao direito à vida, eu junto eles em um único grupo e encaixo como direito à vida. Todos os direitos lá no artigo 5º que falam do direito de liberdade, eu junto eles e encaixo em um grupo que é o direito de liberdade. A mesma coisa, todos os direitos que falam referente ao direito de propriedade, eu junto em um único grupo, denominado direito de propriedade. E aí fica muito mais fácil de aprender, porque o meu texto de lei fica todo organizado, todo bonitinho e facilita o meu processo de memorização. Então é necessário estar fazendo essa reorganização do artigo 5º, tudo bem? E aí eu vou lançar um desafio para você. Presta atenção, esse desafio aqui não é fácil, mas eu te garanto que é uma espécie de treino, na verdade é uma espécie de treino, mas também é um desafio para você. Eu garanto que se você conseguir completar esse desafio, meu parceiro, minha futura policial, nunca mais, é o que eu estou falando, nunca mais
texto de lei vai ser um problema na sua vida. Sabe aquela dificuldade, aquele medo que você tem? Nossa, essa lei é muito grande. Nossa, eu não consigo aprender isso aqui. Nossa, é muito conteúdo. Meu Deus, eu leio e não aprendo. Sabe todas essas dificuldades, esses pensamentos limitantes, esses pensamentos baixos que a gente tem? Se você completar o desafio que eu vou te passar, eu te garanto que nunca mais você vai reclamar disso. Nunca mais você vai ter problema em estudar o texto de lei. Professor, que desafio é esse? O artigo 5º da Constituição Federal, ele possui 78 incisos. Portanto, eu te desafio a aprender e a memorizar o artigo 5º inteiro. Olha, eu não estou falando para você decorar todo o texto constitucional, não. Isso até, não falo que é impossível, mas, porra, dá um trabalho da porra e nem é necessário. Você precisa simplesmente memorizar e decorar o artigo 5º, que é o maior artigo da Constituição Federal, tudo bem? Então, o seu desafio é chegar no nível de fechar os olhos e conseguir falar todo o artigo 5º sem ter que ler o texto de lei. Meu parceiro, minha futura policial, meu futuro agente federal de execução penal, se você conseguir completar esse desafio, eu te garanto, texto de lei nunca mais vai ser um problema para você. Tudo bem? Então eu quero que você domine, aceite o desafio, vai lá, domine o artigo 5º, que tudo o restante vai ficar muito mais fácil de você aprender. Nossa, você vai criar um senso de aprendizado acelerado, um senso de memorização muito grande. Eu quero que você chegue nesse nível de fechar os olhos e falar o artigo 5º inteiro. Professor, é difícil? Puta, difícil pra caralho. Mas se você fizer, você só vai ter resultado positivo. É para chegar no nível, chegar lá no artigo 5º no caput, e todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Inciso 1, homens e mulheres são iguais perante a lei nos termos da Constituição. Inciso 2, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude da lei. Inciso 3, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Inciso 4, é assegurada a liberdade de pensamento, ser liberado do anonimato. Inciso 5º, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou imagem. Enfim, faça esse processo até chegar nesse nível aí que você fecha os olhos e fala todo o artigo 5º inteiro, tudo bem? Eu te garanto que este é o melhor treinamento que tem para você desenvolver a sua capacidade de aprendizado com textos de lei e a sua capacidade de memorização. Show? Então é necessário fazer essa reorganização. Além disso, nós temos aqui tópico 1.2, direitos sociais. Direitos sociais também são direitos fundamentais. E onde que eu encontro direitos sociais, professor? Você vai encontrar aqui ó, do artigo 6º ao 11. Então, do artigo 6º ao 11 é que está os direitos sociais. Só que, por vezes, assim como a gente destrinchou o artigo 5º, os direitos individuais e coletivos em diversas categorias, os direitos sociais a gente também vai dividir ele em diversos subgrupos. Quais são eles? Primeira coisa, você vai estudar o rol dos direitos sociais, que está lá no artigo 6º. O rol dos direitos sociais, que está no artigo 6º. Posterior a isso, você vai estudar os direitos trabalhistas, que também são direitos sociais. E esses direitos trabalhistas você encontra lá no artigo 7º do texto constitucional. Por fim, a gente vai ter o grupo dos direitos sindicais. Direitos sindicais também são direitos sociais. E esses aqui você vai encontrar do artigo 8º ao 11. Show de bola? Dito isso, você elimina direitos sociais. Então, em vez de estudar 6 a 11 de uma vez, vai batendo um por um, estuda o 6, depois o 7º, depois do 8º ao 11. Tranquilo? Fica muito mais fácil. Aí você vai ter os direitos de nacionalidade, que também são direitos fundamentais, e aí os direitos de nacionalidade estão ali no artigo 12 e no artigo 13. Então você dá uma lida no artigo 12 e no artigo 13 várias vezes que você vai estar estudando direitos de nacionalidade, também presente no seu edital. Direitos políticos, por sua vez, estão ali do artigo 14 ao, aqui é um 4, tá? 14 ao 16. Então, no artigo 16 você vai ter os direitos políticos, que também são direitos fundamentais. E, por fim, nós temos os partidos políticos, que estão ali no artigo 17. Agora, note, nós pegamos um tópico maior, um tópico grande, um tópico extenso, direitos fundamentais, e conseguimos dividir ele em várias fases, em várias etapas. O que você faz? Você vai direto, ó, bate um por um, etapa por etapa. Show de bola? Tudo tranquilo? Agora eu vou dar uma pausa aqui no vídeo rapidinho, tá bom? Uma pausa rapidinho, já a gente volta para bater o outro assunto. Só para dar uma carregada na bateria que está descarregando. Show? A gente já volta.
Pronto, já coloquei a filmadora ali para carregar, porra, porque já imaginou se descarrega essa câmera no meio da gravação, é foda, aí você tem que regravar tudo de novo. Mas show de bola, dito isso aqui, a gente encerrou direitos fundamentais, que é um tópico grande, extenso, em diversos assuntos, tudo bem? Tudo organizado, tudo bonitinho. Cara, quando você for ler isso de maneira toda organizada, facilita muito também o seu processo de aprendizado. Outro ponto, tópico 2, que é o poder executivo. A gente encerrou aqui no artigo 17. Aí aqui a gente já pula lá para o artigo 76, tudo bem? Que é referente ao poder executivo. O tópico 2.1 vem falando forma e sistema de governo. Aí tem 2 pontos. Esse assunto de forma e sistema de governo, ele é um entendimento doutrinário, mas você também consegue estudar ele ali no artigo 76 ao 83, tudo bem? Artigo 76 até o artigo 83 e também um pouco de doutrina. Só que já eu te explico como que você estuda a doutrina em direito constitucional. Show de bola? Outro ponto, atribuições do presidente. Atribuições do presidente da República está dentro do Poder Executivo. Professor, essas atribuições do presidente da República não está no meu edital, não. E realmente, ela não está como atribuições do presidente da República. Lá no seu edital está escrito chefia de governo e chefia de Estado. Chefia de governo e chefia de Estado. Só que chefia de governo e chefia de Estado nada mais são do que atribuições do presidente da República. Show de bola? Então, atribuições do presidente, elas estão lá no artigo 84 da Constituição Federal. E essas atribuições do presidente da República, eu consigo dividir ela em 2 categorias. Chefias de Estado e atribuições de chefia de governo. Aí o que você tem que fazer? De novo, da mesma forma que a gente pegou o artigo 5º e organizou ele nesses grupos, nós vamos pegar aqui o artigo 84 e a gente vai organizar ele em quê? Quais são as atribuições que são de chefia de governo? Eu vou juntar todas elas em um único grupo e eu vou pegar todas as atribuições que são chefia de Estado e eu vou organizar elas em um único outro grupo, tudo bem? Então, eu preciso estar pegando o artigo 84 e estar fazendo essa reorganização. Todas as chefias de governo em um único grupo, todas as competências de chefia de Estado em um único outro grupo. Show de bola? Aí fica tudo bonitinho, tudo organizado e dito isso, você bate o poder executivo de maneira muito tranquila. Outro ponto, tópico 3, que é a defesa do Estado. O assunto de defesa do Estado, você não vai estudar ele todo, você vai estudar apenas um único tópico da defesa de Estado, que é o quê? Que é a organização da segurança pública. E onde você vai encontrar? Você vai encontrar aqui no artigo 144 da Constituição Federal. E é muito fácil, a organização da segurança pública é fácil, você tem que estar estudando, dominando. Ali você vai ver quais são os órgãos de segurança pública, você vai ver um pouco da Polícia Federal, um pouco da Rodoviária Federal, você vai ver um pouco das polícias civis, quais são os órgãos de segurança pública estadual. A gente vai ver a atualização que mudou a nomenclatura, nós não temos mais agentes penitenciários, agora é policiais, penais, tudo isso aqui você vai encontrar no tópico de organização da segurança pública, que está no artigo 144, tudo bem? Então, tudo isso aqui, essa organização do texto de lei, você tem que fazer, tudo bem? É você pegar o texto constitucional e separar os pontos específicos que vão ser cobrados no seu edital. Você não vai ler o texto constitucional inteiro, você vai ler apenas os tópicos e os pontos que vai ser abordado na sua prova. Mas, convém, olha aqui para mim, não dá um trabalho? Me fala. Será que não dá um trabalho você pegar tudo isso, ter que fazer toda essa organização, tudo bonitinho, fazer separar artigo por artigo, inciso por inciso, toda essa reorganização do artigo 5º, não dá trabalho? Eu sei que dá um trabalho. Por isso que você, que é do GEPOL, Grupo de Estudos Policiais, eu estou disponibilizando um presentinho aí para você. Toda essa organização e toda essa formatação eu mesmo fiz, eu mesmo preparei, de maneira muito didática, de maneira muito organizada e simples. E estou disponibilizando para você, que está aí no nosso grupo do Telegram, GEPOL, Grupo de Estudos Policiais. E você que está nos assistindo pelo YouTube e não faz parte do GEPOL, não perca tempo. O link está aqui na descrição desse vídeo, você acessa lá, você clica no link, você entra no grupo, que você vai ter acesso a todos os materiais que eu vou estar disponibilizando, todas as ferramentas essenciais para a sua preparação, tudo bem? Então o texto compilado, todo bonitinho, organizado, já está disponível aí no GEPOL, para você estar baixando, imprimindo. Texto de lei, a gente estuda com ele impresso. Para com essa porra, eu vou estudar texto constitucional aqui no computador. Eu vou estudar texto de lei no computador, pelo celular. Para com essa porra. Leitura do texto de lei é materialzinho impresso aqui, ó, material impresso e muita leitura em cima dele. Não é para estar lendo texto de lei no computador. Imprime e tenha a mídia física do texto de lei, tudo bem? Então o arquivo que eu estou mandando para você, já todo organizado nesse padrão, simplesmente para facilitar a sua vida. Simplesmente pega ele e imprime, ó,
meu parceiro, mete bala, mas mete bala mesmo, estudando até memorizar essa porra. E aceita o desafio do artigo 5º, tudo bem? Domina essa porra até você fechar os olhos e falar o artigo 5º de olhos fechados. Show de bola? Só que tem um ponto que eu quero alertar você, que é o seguinte, ó. 80 a 90% das questões é em cima de texto de lei. Então, se você quer bater 80 a 90% das questões de direito constitucional, leia e domine o texto de lei. Só que, professor, e os outros 20 e 10% das questões é sobre o quê? Os outros 20 ou 10% das questões são questões de entendimento doutrinário. Além disso, esses 20 e 10% das questões, eles também são de entendimento jurisprudencial. Professor, o que é entendimento doutrinário? Entendimento doutrinário, na verdade, é o entendimento dos estudiosos do direito. E tem uma galera que aí não tem o que fazer e fica estudando direito constitucional, criando entendimento, criando inúmeras teorias e por aí vai. Isso aqui é o entendimento doutrinário. Professor, o que é o entendimento jurisprudencial? O entendimento jurisprudencial é o entendimento que determinados tribunais têm acerca da disciplina de direito constitucional, tudo bem? As principais jurisprudências, os principais entendimentos que são cobrados em prova, é o que você tem que saber, são os entendimentos do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, e os entendimentos jurisprudenciais do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, tudo bem? Esses são os entendimentos jurisprudenciais que você tem que ter conhecimento para a sua prova. Professor, como que eu estudo a doutrina, como eu estudo a jurisprudência? Está na Constituição Federal? Tá não. Tudo bem? Na Constituição Federal é o texto de lei propriamente dito. E ele representa 80% a 90% das suas questões. Só que esse ponto aqui de doutrina e jurisprudência, como que você faz para estudar? Você não precisa estar gastando dinheiro com o cursinho. Você não precisa gastar horrores de dinheiro comprando material, comprando livro. Não, para com essa porra. Vou te falar a técnica, vou te falar o bizu de como você domina e estuda isso aqui de maneira simples, que otimiza a sua preparação e otimiza o seu preparo. O que você tem que fazer? Você vai estudar doutrina e jurisprudência através de questões. Através de questões. É assim que a gente detona doutrina e jurisprudência. Eu vou te passar a visão. Quando você estiver estudando o texto de lei, o que você faz? É leitura do texto de lei e depois resolução de questões. Leitura do texto de lei e depois resolução de questões. Leitura da lei e resolução de questões. Entendeu? Passo a passo. É isso que você tem que fazer. Ler a lei e resolver questões. Só que aí a gente tem um porém, meu parceiro. Quando você estiver resolvendo questões acerca de determinado assunto de direito constitucional, 80% a 90% das questões você vai conseguir resolver tranquilamente, porque é simplesmente o texto de lei. Entretanto, você vai, às vezes, por vezes, você vai se esbarrar em determinada questão que você trava. E você vai falar, peraí, isso aqui eu não sei. Isso aqui eu não vi na lei. Isso aqui não estava no texto constitucional. Sabe por que você vai travar em determinadas questões? Porque, na verdade, essa questão ela não está falando sobre o texto de lei. Ela está falando ou de um entendimento doutrinário ou de um entendimento jurisprudencial, que não estão na lei. Então, muitas questões você vai responder só com o texto de lei. Só que vai ter sempre aquela questão que você vai travar, aquela questão que você vai esbarrar e você vai falar, porra, isso aqui não está na lei. Exatamente, entendimento doutrinário e jurisprudencial. E aí, o que você faz? Sabe o que você faz? Por isso que quando você estiver resolvendo questões, sempre tenha uma folhinha em branco com você. Sempre tenha uma folhinha em branco com você. Quando estiver resolvendo questões, sempre um papel em branco. Quando você se deparar com essa questão que você trava e você não consegue responder, separa ela e começa a analisar essa questão. Você vai buscar a fundamentação dessa questão. Por que ela está certa ou por que ela está errada. E quando você buscar a fundamentação, você vai conseguir entender, essa questão está certa porque o entendimento doutrinário fala isso. Essa questão está errada porque o entendimento doutrinário fala isso e a questão está falando outra coisa. Ou então, muitas vezes você vai falar, a questão está certa porque isso é uma súmula do STF. Essa questão está errada porque a súmula do STJ fala de forma contrária. Tudo bem? Então, quando você estiver resolvendo as questões e travar em determinada pergunta, você para e analisa ela e vai buscar a fundamentação. Que aí você vai se deparar com o entendimento doutrinário e com o entendimento jurisprudencial. Sabe o que você faz? Você vai pegar a fundamentação dessa questão e você vai anotar na sua folhinha. Toda vez que você se deparar com uma questão que está abordando entendimento doutrinário e jurisprudencial, você busca a fundamentação, pega a fundamentação dessa questão e você anota na sua folhinha. Busca a fundamentação da questão e anota na sua folhinha. Quando você for ler aquele assunto de novo, quando você for estudar aquele assunto de novo,
quando você for estudar o texto de lei, você vai estudar o texto de lei e você vai estudar aquela folhinha com aquelas anotações, que lá vai ter os entendimentos doutrinários e os entendimentos jurisprudenciais que já foram objeto de questões em provas anteriores, tudo bem? Então aí, meu parceiro, você vai estar munido com todo o armamento, e um armamento preparado de muita potência e único, suficiente para você conseguir acertar 80 a 90% das questões e os 10 e 20% restantes, tudo bem? Aí você vai conseguir detonar e gabaritar direito constitucional. E aí eu te pergunto, precisou comprar curso? Precisou comprar material? Precisou ficar assistindo inúmeras videoaulas? Não, não precisou, porque 80 a 90% das questões você bateu com texto de lei. E aquelas 10 e 20% ali de entendimento doutrinário e jurisprudencial, você também já tem tudo anotado, tudo bonitinho. Basta você ler o texto de lei de novo e ficar lendo aquelas anotações que você fez acerca desses assuntos aqui que você se deparou nas questões, tudo bem? Então, tem muito gasto? Não, não tem. Só que você vai ter um gasto quase zero. Por que eu digo um gasto quase zero? Porque você vai precisar estar assinando um banco de questões, tudo bem? Você precisa resolver questões. Eu não falei ler o texto de lei, resolver questões, ler o texto de lei, resolver questões. Então você precisa de um banco de questões. Os dois principais são quais? Os dois principais são o TEC Concursos e o Q Concursos, tudo bem? São os principais, os mais famosos, são o que eu indico. Professor, qual que o senhor utiliza? Eu utilizo o Q Concursos. Q Concursos. Esse é o banco de questões que eu utilizo, é o banco de questões que eu recomendo, tá bom? Então você precisa estar fazendo um pequeno investimento, que é a assinatura do banco de questões. Show de bola? Aí eu vou estar disponibilizando um segundo presente para você. Texto de lei, vocês vão ter. Tudo bonitinho, tudo organizado, que eu estou disponibilizando aí no GEPOL. Além disso, toda essa organização, toda essa esquematização do conteúdo de direito constitucional, eu também preparei. Então, estou preparando, liberando para vocês um PDF com toda essa esquematização, assunto por assunto, quais são os artigos, quais são os incisos que você tem que estudar para estar batendo direito à igualdade, para estar batendo direito à vida, está tudo bonitinho, tudo esquematizado. Além disso, do lado de cada assunto tem um link. O link, você clica nesse link e ele vai te redirecionar para uma página do Q Concursos. E nessa página do Q Concursos vai ter todo o filtro, ou seja, vai ter todas as questões referentes ao assunto estudado. Quando você estiver estudando direito à vida, clica lá no link que ele vai te redirecionar para uma página do Q Concursos com as questões do CESP, que é a banca examinadora da sua prova, com as questões do direito à vida. Quando você estiver estudando direito à igualdade, clica lá no link que ele te redireciona para uma outra página só com as questões do direito à igualdade. Eu já fui lá e fiz todo esse filtro para vocês. Só que aí você tem que fazer um investimento, fazer a assinatura do Q Concurso, que não é tão caro não. Você vai estar pagando ali em torno de R$30 por mês para ter um acesso a um vasto banco de questões e está resolvendo todas essas listas, todos esses filtros de questões, assunto por assunto que eu separei para você. Porra, meu parceiro, texto de lei, todo organizado que eu estou liberando para vocês. E todas essas questões, tudo filtradinho, tudo bonitinho, muito, ó, mamãozinho, como se fala? Melzinho na chupeta. Cara, muito simples e tudo muito fácil, tudo bem? Você simplesmente precisa criar vergonha na cara, sentar e estudar. É estudar com muita fé, com muita garra e determinação. É pegar a porra do texto de lei e arrombar, como diz o professor Robinei. Você tem que ser um arrombado na leitura do texto constitucional, tudo bem? Você tem que arrombar, você tem que detonar tudo. Tem que ter todo o texto de lei na sua cabeça. Vai lá, faz o desafio do artigo 5º, até chegar no ponto de você fechar os olhos e falar o artigo 5º inteiro. Show de bola? Então, dito isso, estou liberando para vocês o texto compilado, todo organizado, nesse padrão que a gente acabou de conversar, e ainda estou liberando toda a esquematização da disciplina de Direito Constitucional, com todos os filtros de questões do Q Concurso, assunto por assunto. Então, você lê o texto de lei, vai lá no filtro que eu separei daquele assunto que você estudou e resolve a questão, o texto de lei e questão. Eu te garanto, se você fizer isso, não tem como você não dominar direito constitucional. Você vai arrebentar, você vai arrombar em direito constitucional. Direito constitucional é uma disciplina que você tem que gabaritar, não pode deixar a questão em branco, você não pode errar. Então, siga essa técnica. É um estudo simples, direto e objetivo. Você não precisa ficar perdendo tempo com videoaula. Você não precisa ficar perdendo tempo estudando horrores de materiais, não. Simples, direto e objetivo. Aquilo que a gente conversou no primeiro vídeo. Acelerar o processo de aprendizagem, tudo bem? Maximizar o estudo ativo e minimizar o estudo passivo. Leitura do texto de lei e resolução de questões que eu te garanto que você vai gabaritar direito constitucional. Show de bola? No mais, eu desejo a todos vocês uma excelente preparação. E não se esqueça,
Você quer, você pode e você é capaz. E só para finalizar, só para dar um aviso, se esse vídeo de certa forma foi produtivo para você, se de certa forma te deu uma boa orientação, se você estava perdido, honestamente falando, se inscreve aí no nosso canal, dá um like no vídeo e uma única coisa que eu te peço, reconhecimento. Manda um feedback pra gente, manda uma mensagem para mim, eu quero conhecer a história, eu quero conversar com você, saber como que é a sua preparação, tudo bem? Eu quero que a gente tenha essa comunicação mais próxima. Então manda uma mensagem lá, me siga nas redes sociais, no Instagram, @prof.kelspantoja. Siga o PhD Concurso também, @PhD Concursos Públicos, e manda uma mensagem lá pra gente, manda uma mensagem para mim, pra gente ter um contato mais próximo. Show de bola? No mais, uma excelente preparação, você quer, você pode, você é capaz. Arromba, meu filho!